O senador Flávio Bolsonaro, filho do mito, né? Ele deu uma entrevista para a Folha ontem que foi meio bombástica, né? E eu diria até que perigosa essa entrevista dele. Porque ele falou que o candidato do Bolsonaro em 2026, já admitindo que o pai dele não vai ser candidato, tem que ser alguém que deu um indulto, e ele mencionou o uso da força, que foi destacado inclusive pelo jornal o Globo hoje, sendo que a entrevista foi para a Folha. Vou explicar para vocês o que acontece. Primeiro ponto. Flávio já está admitindo que Bolsonaro não vai ser candidato. Eles sabem que o pai dele vai ser preso, talvez até outubro, né, segundo dizem. Eu tinha uma informação que ia ser até julho, mas ninguém sabe mais quando que esse homem vai ser preso, né, se é que ele não fugir. Então, Bolsonaro vai ser preso e eles estão cientes disso. Esse é o primeiro ponto. Então, o filho do Bolsonaro já admite a hipótese de ter um outro candidato que o Bolsonaro possa apoiar para presidente. Só que esse apoio é condicional. E qual que é a condição que o Bolsonaro quer? Olha, tem que fazer o túnel Santos-Guarujá para melhorar o tráfego. Olha, tem que fazer uma ponte Manaus para ligar Manaus ao continente, uma ponte nova. Não, tem que duplicar a BR-101. Tem que fazer não sei o que no Brasil para gerar investimento e emprego. Não. Bolsonaro não tem plano nenhum de governo, nem os bolsonaristas. O plano deles é um candidato que salve o mito. É basicamente isso que ele falou. Não importa se o candidato é competente ou não, se é corrupto ou não, se é um cara que tem projetos para o Brasil ou não. O plano deles é um candidato que salvar o meu pai apoia. É basicamente isso. Bolsonaro cometeu crimes durante a presidência em vez de governar o país. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando que o Bolsonaro gabaritou o Código Penal, porque ele não respeita lei nenhuma, nem lei sanitária de usar uma máscara, nem lei de trânsito, sabe, de dirigir uma moto com capacete, nem leis administrativas, que ele praticou peculato, improbidade, dentre outros crimes. Então o Bolsonaro nunca respeitou lei nenhuma. E agora o bolsonarismo se reduziu a isso, pessoal, a salvar o mito. Não tem projeto para o Brasil de fazer uma estrada, uma ponte, hospital, escola, sabe, nada. O próprio Bolsonaro, quando foi presidente, não fez um hospital sequer no Brasil. Ele até concluiu um em Tocantins, que foi a Dilma que começou. Não fez uma faculdade no Brasil, não fez uma escola técnica, não fez um posto de saúde. Bolsonaro não botou um prego nesse Brasil todo. E tem gente besta que acha que ele seria um bom presidente, né? Ainda quer ele de novo como presidente. Mas Bolsonaro foi um fiasco como presidente, tá? Só prejudicou a economia, isolou o Brasil mundialmente, acabou com leis de proteção ambientais, acabou com leis de combate à corrupção. Esse foi o governo do Bolsonaro. 4 anos só andando de motinho, pensando em golpe e atacando o Xandão e os poderes. Colocou um alvo no Xandão, sabe lá por quê, mas transformou o Xandão no seu arqui-inimigo. Então não fez porcaria nenhuma. E agora o bolsonarismo não tem projeto. O projeto deles, ó, quem salvar o meu pai eu apoio. E o Brasil? Não é esse o capitão patriota, o capitão que ama o Brasil? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Não tem projeto nenhum para o Brasil. Quer dizer que pode ser o Marcola que seja o candidato. Um Fernandinho Beiramar, se ele prometer que vai salvar o mito, o Bolsonaro apoia. É isso que o Flávio está dizendo nessa entrevista. Agora, o que ele quer dizer com o uso da força, pessoal? É porque um indulto do presidente, ele pode ser derrubado pelo Supremo. Tá? Que nem o Bolsonaro, aquela vez, ele deu um indulto ao Daniel Silveira, só que o Supremo derrubou. Até porque o Bolsonaro fez de forma errada, né? O cara não tinha sido nem julgado e o Bolsonaro já deu um indulto. Então, o indulto, dependendo da forma como for feito, ele pode ser derrubado pelo STF. Então, quando o Flávio fala uso da força, ele quer dizer que se o STF derrubar o indulto, o presidente, na condição de chefe das Forças Armadas, ele deveria usar esse tipo de força, para ir lá e meter o pé na porta mesmo e foda-se. Quem manda é o presidente. Vocês lembram que durante o governo Bolsonaro ele falava sempre isso, né? Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, meu exército. É basicamente isso. O que ele está falando é um novo golpe de Estado. Ou seja, se o STF não quiser deixar indultar o Bolsonaro, então tem que ter um candidato lá que seja macho para botar o exército, para fechar o Supremo e soltar o Bolsonaro. Basicamente isso. Ou seja, eles estão falando basicamente de um novo golpe de Estado na cara dura, à luz do dia, para todo mundo ver. Olha o perigo que o Brasil está passando, pessoal. O Zema e o Caiado, que é o governador de Minas e de Goiás, respectivamente, já falaram em entrevistas que se forem presidente vão dar indulto para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. Os dois pilantrinhas já falaram. Não, eu ia dar indulto sim, ia soltar aqueles presos que estão lá em Brasília. Incluindo o Bolsonaro, é claro que o Bolsonaro vai estar nesse grupo aí de golpistas. O que é muito perigoso, pessoal. Quando o Juscelino Kubitschek foi presidente, ele deu um indulto para uns golpistas que tentaram dar um golpe anos antes dele ser presidente. Sabe o que aconteceu? Esses mesmos golpistas se uniram de novo e deram o golpe de 64. Lá que tiraram o João Goulart do poder. Então não dá para anistiar golpistas, pessoal. Que nem aquela frase que eu não sei quem é o autor diz. Dizem que é de Bertold Brecht, mas eu não tenho certeza. A cadela do fascismo está sempre no cio. Eles sempre vão querer dar o golpe e tomar o poder. Não dá para isentar essas pessoas, pessoal.
Mas nós temos 2 pré-candidatos, governadores de estados do Brasil, que já estão prometendo que vão dar indulto. Olha o perigo que o Brasil está correndo. Imagina se um Zema ou um Caiado ganha. A nossa sorte é que eles não têm chance, né? Eles não têm popularidade no Brasil todo para ganhar. O Zema mesmo é um fiasco lá em Minas Gerais. Ele aumentou em 266% as taxas de cartório, ele aumentou o próprio salário em mais de 300%, diminuiu o salário de servidores públicos, né, não dando reajuste. Enfim, esse é o palhaço que quer ser presidente do Brasil. E o Caiado, não vou nem falar, né, pessoal? O Caiado tem acusações lá em Goiás até de assassinato de adversários políticos. Esse é o cara que quer governar o Brasil. E eles já começam a sinalizar para a gadaiada, os dois. Ó, gadaiada, se eu for presidente eu vou salvar o seu mito da cadeia, tá? Vota em mim, eu vou dar um indulto. Os dois já estão fazendo esse joguinho aí por trás dos bastidores para tentar conseguir voto dos bolsonaristas. Tanto o Caiado quanto o Zema. Agora, olha o risco que a gente está passando, pessoal. Imagina se um bosta desse chega à presidência, chega lá, vai soltar o Bolsonaro, vai aumentar a crise com o STF, que começou lá com o Bolsonaro, e no final ele pode realmente querer botar o pé na porta. Manda o chefe de exército lá fechar o Supremo e foda-se. Agora quem vai cumprir as ordens é do presidente. Lembrando que durante 64 teve um decreto que foi editado depois, né, que dava plenos poderes ao presidente da República, passando inclusive pelo Congresso e pelo Judiciário. Ou seja, o que o presidente falasse era lei. Não tinha mais aquela barreira do Congresso, né, aquele peso, contrapeso, e nem o Poder Judiciário podendo barrar. Foi assim que foi a ditadura no Brasil. O presidente determinava. Então, se o presidente quisesse condenar um adversário político, era para ir para a cadeia e pronto. Não tinha nem o juiz ou o STF que pudesse barrar, e nem o Congresso. É basicamente isso que o Flávio está dizendo nessa entrevista. Tem que ter um presidente assim, sabe? Que decrete um golpe de Estado, pegue lá o chefe das 3 Forças Armadas que apoiem ele, ou promove chefes que sejam bolsonaristas e foda-se. O Supremo não vai ditar mais nada no Brasil, nem o Congresso. Quem vai ditar é o presidente. Manda soltar o Bolsonaro. Vocês percebem o risco que o Brasil está correndo, pessoal? É complicado, né? Já não basta o tanto que eles conspiram, principalmente lá nos Estados Unidos, querendo lei Magnitsky, querendo sancionar o próprio Brasil para tentar salvar o mito. Agora eles querem um presidente golpista que seja macho bastante para poder dar um golpe para soltar o Bolsonaro. Tudo gira em torno desse genocida, desse mito, desse Deus da gadaiada, o Deus Bolsonaro. Oh, temos que salvar nosso Deus Bolsonaro. É basicamente isso, sabe? Então eu espero, pessoal, que as pessoas, principalmente quem é bolsonarista, fique um pouco mais atento, conheça os canais de esquerdas como o meu, para ver o risco que o Brasil corre. Tá? Porque se isso acontecer, se chegar ao poder um candidato de direita, alinhado com o Bolsonaro, o Brasil vai virar um par internacional, o Brasil vai receber sanções de vários países ocidentais, talvez não dos Estados Unidos por enquanto, né? Porque os Estados Unidos estão com o Trump lá no poder. Mas o Trump também não vai durar muito o mandato dele. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, tá? Que o Trump ele pode ser empichado nas eleições de meio turno, e o Trump está sendo um dos presidentes dos Estados Unidos com a popularidade mais baixa da história. Então o Trump não vai durar muito. Então o Brasil pode sofrer sanções, o Brasil vai quebrar economicamente, o Brasil pode virar uma Venezuela gigante, sabe? Com sanções. Tudo inflacionado, tudo alto, o povo passando fome, revirando no lixo. E tudo por causa desse Deus lixo Bolsonaro, que é o Deus de gente trouxa, de gente que não pensa e não raciocina. Então eu espero que alguns bolsonaristas vejam esse vídeo e consigam refletir um pouco. O que o Bolsonaro fez no governo dele pelo Brasil, pessoal? Em 4 anos. Contem aí pra mim, eu não sei de qual cidade do Brasil você está vendo esse vídeo. Pode ser do Ceará, pode ser de Santa Catarina, pode ser do Mato Grosso. O que o Bolsonaro fez no seu estado e na sua cidade? Eu sou de São Paulo. Aqui Bolsonaro não botou um prego aqui em São Paulo. Muito pelo contrário, quando ele foi presidente, ele fez um negócio lá esquisito, que nunca houve na história do Brasil, que ele mandava menos verba para o estado de São Paulo, porque ele não gostava do Dória, que era o governador. Então, por causa disso, ele mandava pouca verba, e essa verba não era nem verba que é do governo federal, não era verba de São Paulo mesmo. Porque o Brasil tem um negócio chamado Pacto Federativo, então os impostos vão para a União, e a União devolve para os estados. Para quem não sabe, o estado de São Paulo é o que mais manda impostos para a União e é o que menos recebe. Segundo a última tabela que eu vi, mas deve estar desatualizado já, São Paulo tinha mandado 500 bilhões, né, de imposto para o governo federal e recebeu 50 bilhões. Porque alguns estados mandam menos e recebem mais para tentar ter um pouco de igualdade no Brasil. Só que na época do Bolsonaro nem esses 50 bilhões vinham. Ele mandava muito pouco porque ele não gostava do João Dória. Imagina esse cara na presidência de novo. Aí se tiver governador de esquerda em São Paulo, Rio, Ceará, Bahia, por exemplo, ele vai mandar 0 verba para esses estados. E de um país provavelmente quebrado. Pessoal, então nós corremos um grande risco. É que nem eu falei quando o Bolsonaro perdeu as eleições. Eu falei, o Bolsonaro foi derrotado. O bolsonarismo não. É um combate constante. Porque eles sempre vão tentar dar um golpe e querer voltar ao poder. Infelizmente. Pessoal, quem gostou do vídeo, por gentileza dê um like. Ativa aquele sininho, se inscrever no canal, mesmo se for inscrito. Ou considere entrar na lista de avisos que eu tenho, tá? WhatsApp e Telegram.
O link está aqui na descrição, porque o YouTube não avisa mais todo inscrito quando a gente faz um vídeo novo. Compartilhe nos seus grupos e redes sociais para as pessoas verem. Comente também o que você achou, seu comentário é muito importante. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.